Olá, eu me chamo D'Angelo Soares e aqui vai mais um podcast especial para você e sua família, com a série Deus é Maior e Sempre Será. E hoje é o 7º episódio, com o tema Glória. Então vamos ler Mateus, capítulo 16, versículo 28. Garanto-lhes que alguns dos que aqui se acham não experimentarão a morte antes de verem o Filho do Homem vindo em seu reino. De novo, garanto-lhes que alguns dos que aqui se acham não experimentarão a morte antes de verem o Filho do Homem vindo em seu reino. Essa é uma promessa que aparentemente não se havia cumprido. Jesus ainda é esperado e todos aqueles homens experimentaram a morte sem verem a consumação do reino de Deus. Eles foram testemunhas do reino de Deus inaugurado, pois Jesus declarou que o reino de Deus chegou, mas não viram o reino de Deus consumado. O evangelista Mateus associa a promessa de Jesus à transfiguração. Pedro, Tiago e João acompanharam Jesus a um alto monte e o viram se transfigurar. As vestes de Jesus se tornaram brancas como a luz e a sua face brilhou como o sol. Em outras palavras, a glória de Deus, no reino de Deus, resplandece no corpo de Jesus, diante de seus discípulos. Nesse momento, a promessa de Jesus se cumpre. A transfiguração de Jesus é um teaser do corpo glorificado que todos teremos um dia. E alguns já viram esse fenômeno e o celebraram. O apóstolo João diz: vimos a sua glória, glória como do unigênito vindo do Pai, cheio de graça e verdade. Isso está escrito em João capítulo 1, versículo 14. A presença de Jesus é a presença do reino de Deus, inaugurado, mas ainda não consumado. A teologia afirma que o reino de Deus convive com a tensão entre o já e o ainda não. Ou seja, a glória de Deus já está presente na história. O reino de Deus já pode ser experimentado na história, mas não em sua plenitude. Os cristãos que enfatizam já são triunfalistas, mas ingênuos. Por outro lado, os que enfatizam o ainda não são pessimistas, derrotados e não têm horizonte de esperança. O pastor inglês John Stott, entretanto, diz que quando compreendemos o equilíbrio entre o reino de Deus já inaugurado, mas ainda não consumado, conseguimos ser engajados, alegres e cheios de esperança. Os discípulos de Jesus não são triunfalistas, ingênuos, nem pessimistas sem esperança. São homens e mulheres que, mesmo sabendo que o reino de Deus ainda não pode ser experimentado em plenitude, estão comprometidos com a máxima densidade possível desse reino aqui e agora. Glória a Deus! Mais uma palavra edificante para a sua vida. Espero que tenha chegado ao seu coração, você tenha compreendido o que Deus quer falar nesse dia. Então, continue conosco e amanhã teremos mais. Até logo!